orar por você e pedir para que o Senhor te permita, te mostre como encontrar a tua verdadeira herança, que você encontre o seu propósito de vida, o seu valor, a sua identidade. Bem-vinda ao nosso devocional diário e hoje eu quero falar com você de que Deus é a nossa herança, Deus é a minha herança. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui todos os dias tem um vídeo especialmente para você. E antes de começar esse devocional, quero orar por você, pedir para que o Senhor toque o teu coração, para que você tenha um coração ensinável. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos espirituais dessa mulher que está vendo esse vídeo, Pai. Alinhe o coração dela ao teu, para que ela se posicione como filha, para que ela compreenda, Pai, que o maior tesouro que ela pode encontrar é a tua presença, que isso é um privilégio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe sim uma pergunta que toda pessoa responde com a própria vida, mesmo sem perceber, tá? O que é que realmente importa para mim? Porque a gente sempre fica naquela dúvida, né? Às vezes muda ali a situação e o que era importante hoje não é mais amanhã e vice-versa. Aquilo que a gente considera o nosso tesouro pode acabar sendo transformado, sendo alterado. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é importante para nós vai direcionar a nossa vida e as nossas decisões. Por isso que a gente decide as nossas próprias vidas, né? E muita gente é moldada, direcionada pelo dinheiro, muitas vezes pelo reconhecimento dos outros, pelo sucesso, por conquistas. Mas aqui nessa parte desse Salmo 119 que estamos lendo aqui, é uma declaração impressionante do salmista, porque ele diz de que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a minha herança. E isso tá no Salmo, Salmo 119, né? Do 57 até o 64, que nós vamos ler juntas, onde eu falo aqui que Deus é a minha herança. Por quê? Porque ele começa assim, ele diz: Senhor, tu és a minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras. Busco o teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometestes. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. Por isso que eu digo que é com a vida, né? Que a gente decide, né? E aí o 60 diz assim: ainda me apressarei e sem demora obedecerei os teus mandamentos. Eu botei assim, ó, ainda há tempo. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, o teu amor enche a terra, ensina-me os teus decretos. Então, assim, ó, sou amigo de todos que te temem, né? A comunhão, escolher os amigos, né? A gente entender que o amor enche a terra, e ele sempre fala, né? Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então, dizer que o Senhor é a nossa herança é dizer que o Senhor é o nosso bem mais precioso, é a nossa riqueza, é onde está o nosso coração, é onde está o nosso foco, onde é a nossa direção, vamos dizer assim. E Deus, ele precisa ser a nossa herança, sim. Isso é uma decisão, é uma convicção. Isso é muito profundo. Então, se você não tinha ainda esse entendimento, essa decisão, que você declare isso hoje. Porque herança vai falar daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente recebe por ser filho, né? Ou de direito, pela lei. É o legado que a gente recebe, é o que sobrou pra gente, né? É aquilo que a gente considera precioso, é o que a gente valoriza. E aqui o salmista, em tudo que eu li para vocês, ele não aponta nenhum bem material, ele aponta Deus. E claro, tudo que vem em consequência do Senhor. Até porque, primeiro buscai o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus, ele se torna a sua herança, você e eu, né, quando a gente tem essa decisão dentro da gente, eu já te convido a fazer essa decisão, essa declaração no teu coração, né? A gente vai parar apenas de correr atrás daquilo que o mundo oferece. A gente entende algo muito maior, é um privilégio, é a presença, é a comunhão, é a intimidade, como ele diz aqui, né?
Eu sou amigo de quem te teme. Ensina-me os teus decretos, né? E até eu quero trazer aqui o Salmo 73, 25, ele diz assim: quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada desejo além de ti. Então isso é uma decisão. Por que que isso é importante? Eu quero trazer para vocês. Quando eu estava no deserto, isso direcionou as minhas decisões, o meu dia a dia, por mais que eu tivesse sem esperança no que eu via, mas eu tinha esperança dentro de mim, porque eu sabia que o Senhor era a minha herança, que o Senhor promete, que o Senhor cumpre. Então, buscar a Deus de todo o coração, né, isso tá aqui no versículo, né, 58, isso é a nossa decisão, é o nosso dia a dia. Eu sempre digo assim, que independente da circunstância, o cristão, ele tem que saber o que fazer. E esse fazer tem que ser de todo o coração, não pode ser uma coisa superficial, mas tem que ser algo importante. Então não é apenas um pedaço da nossa vida, mas é o coração todo, é a direção. Então, quando a gente entende isso, a gente vai depender completamente do Senhor. E aí, todos os dias a gente passa a viver o extraordinário, é como se fosse dias comuns e serão, mas ali a gente sente a presença, a gente permanece, a gente cresce, a gente amadurece, vamos dizer assim. E aqui, para mim, o 59 é um dos mais fortes também, né? Que ele diz assim, ó: refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Então, o 59 e o 60 também, né? Porque, ou seja, ele refletiu sobre o rumo da vida dele. Tipo, opa, peraí, se eu não for por aqui, eu vou por outro lado que não vai dar certo. Então, ele refletiu, e é isso que eu quero te levar a refletir. Por quê? Porque não sou eu a te convencer. É o Espírito Santo que te revela, é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai te mostrar, que vai trazer o arrependimento, vai te mostrar a verdade, né? Mas não é Deus que vai impor, mas é refletir e decidir com a tua convicção. O que a gente não pode é viver sem refletir, sem analisar a nossa vida. Eu sempre digo que todas as mudanças, tem muita gente que diz: ah, Gisele, como tu mudou? Ai, como é que hoje tu fala sobre oração? Por quê? Porque eu vinha refletindo, eu ia passando, eu não deixava a vida me levar, né? Então aqui é fazer uma análise. Então faça uma análise da própria vida todos os dias, para onde eu estou indo, para quê, o que eu estou me tornando, com quem que eu estou falando, né? Muitas vezes algumas alunas vêm: ah, Gisele, quando eu vejo, já estou no meio de fofoca. Eu digo: reflita, fica calma, senão não vá saindo aí, ai, porque agora eu sou pecadora. Calma, se fofoca realmente é errado, é pecado. Eu disse: mas reflita, cuide, peça discernimento, saia de lugares que te levem a isso e decida sobre o rumo da sua vida, né? E ali logo em seguida também ele vai dizer aqui no 60 sobre se apressar, né? Ou seja, que ainda há tempo, né? Então eu tenho que me apressar, eu tenho que ser intencional, eu não tenho que deixar a vida me levar. Ah, um dia, quem sabe, eu vou encontrar Jesus, eu vou. Não. Não é depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, é agora. Eu quero me aproximar de Deus agora, é decidir agora, é me posicionar agora, é ser intencional. Até porque em Isaías 55, 6, o que diz a palavra do Senhor? Busquem o Senhor enquanto ainda é possível achá-lo. Porque sim, haverá um dia em que as oportunidades terão passado. Por isso que a gente tem que fazer igual o salmista, sem demora, logo. Então, reserve um tempo para Deus, sim. Porque aqui no 62 ele diz, né? Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Então, que seja meia-noite, às 3 da manhã, às 6, ao meio-dia, jejum. Mas aqui eu não quero trazer exatamente um horário, mas sim uma prioridade, uma decisão, um foco, a prioridade. É um momento específico, é um privilégio, é a busca, é a comunhão. Então, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, né, que a gente até muitas vezes fala, exige tempo, entrega, não é por acaso, ah, de repente aconteceu. Não, por mais que as pessoas sejam tomadas às vezes, né, acontece alguma coisa para, como o Paulo ali que caiu do cavalo, vamos dizer assim, ficou cego, aconteceu, mas depois houve sim a entrega e a busca dele ao Senhor, né? Então, isso também, até quero trazer aqui que a salvação ela é individual, né? Mas a nossa jornada
até Jesus voltar, não precisa ser sozinho e individual. As nossas amizades influenciam a nossa caminhada, por isso que até aqui, né, eu li aqui sobre a comunhão de sou amigo dos que te temem. Então é um princípio importante, quais são as mesas que eu sento, quais são as amizades que eu tenho, as pessoas que eu ouço, o que eu falo. E isso não significa rejeitar pessoas ou deixar de amar pessoas, não. Mas significa que a gente influencia e recebe influência. Aonde a gente vai, o lugar que a gente senta, as amizades que a gente tem. Então, ore pelas suas amizades. Peça sim ao Senhor que ajude você a ter conexão, a ter amizades saudáveis e que te façam crescer espiritualmente, para que você se dedique. E também para você ter boas amizades, também seja aquela boa amizade, tá? E aqui outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre que o versículo 64, que onde ele termina, né? O Senhor, o teu amor enche a terra, ensina-me os teus decretos. Então, mesmo depois de tudo, né, que o salmista já sabia, já tinha vivido, já tinha passado, ele continua pedindo o ensino pelo Senhor. Então que você aprenda que é o Espírito Santo que vai te convencer, que vai te ensinar a orar, que vai te transformar, que vai te trazer o juízo, o pecado, revelar, vai te dar a revelação da palavra. Então isso deve ser uma oração diária na nossa vida, pedir discernimento, correção, para o Espírito Santo te ensinar, para a leitura da palavra ter uma conexão para que ele traga isso dentro do teu coração, né? E aqui você, por exemplo, pode lembrar de Maria, né, irmã de Marta. Enquanto muitos estavam ocupados com tantas coisas, Maria escolheu o quê? Sentar aos pés do Senhor. Ela escolheu o quê? A presença. Ela escolheu o quê? A melhor parte. Tem até uma música que diz isso, né? Que é muito linda. Eu adoro essa música. Então é quando você entende que estar com Jesus vale mais do que qualquer coisa. E eu não estou dizendo para você deixar de fazer as suas coisas, mas entenda que não tem como fazer nada sem que Jesus esteja junto. Lavando louça, roupa, limpando a casa, cuidando dos filhos. Quando Deus ele se torna a sua herança, você vai parar sim de procurar, de fazer sentido nas coisas externas e vai procurar a presença dele. E você vai orar fazendo comida, orar dirigindo o carro, e você vai entender que é o Senhor que é a tua herança, é o teu foco, é a direção. É reconhecer isso. Então, que você agora feche os seus olhos, continue refletindo sobre a sua vida e que você receba essa oração que eu quero orar por você e pedir para que o Senhor te permita, te mostre como encontrar a tua verdadeira herança. Que você encontre o seu propósito de vida, o seu valor, a sua identidade na palavra de Deus, que você entenda quem você é em Cristo, quem é Cristo para você, quem é Deus, o Pai que você tem, para você gerar os frutos do Espírito Santo, para você cumprir o seu propósito, para você viver as bênçãos do Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor. Peço que o Senhor te dê coragem para tomar as decisões sempre alinhadas com a vontade do Senhor, que o teu coração esteja alinhado ao coração do Senhor, para que você não adie mais aquilo que o Senhor já está pedindo para você. Sim, você aí que tem um ministério, que tem uma vocação, que tem um chamado, se apresse em obedecer, se apresse em cumprir, tenha prazer na palavra do Senhor, na presença. Oh, meu Pai, toca o coração dessa mulher, fala com ela, dê um sentimento para ela. Pai, coloque também ao redor dela todas as amizades, Pai, para ela crescer, para ela ser fortalecida na fé. E que todos os dias, Pai, ela continue aprendendo com o Senhor, crescendo, transformando e principalmente transbordando para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero que você comente aqui embaixo. Senhor, Tu és minha herança. E se você deseja aprender a ouvir de Deus, né? A orar de forma coerente, fazer oração profunda, ter uma vida de oração ousada, eu quero te fazer aí um convite para você fazer parte da academia de oração. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. É uma jornada maravilhosa, são aulas práticas, objetivas, tem livro em PDF para você já assim ter orações direcionadas
para você orar pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu casamento, por você, para você se posicionar em oração. Então não perca, faça como centenas de mulheres, viva o extraordinário de Deus. Aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.